Uma dificuldade que muitos, mas muitos estão enfrentando é a pornografia e a masturbação, especialmente se tratando em momentos que nós estamos vivendo, que é agora a pandemia, todo mundo preso em casa, muitas vezes aí entediado e aí acaba correndo para essas coisas. No episódio número 44 aqui do podcast, eu juntamente com o Rodrigo, que é um dos colunistas do Ministério, gravamos um podcast falando sobre isso. O tema é os efeitos da pornografia, que teve um feedback enorme. Muitas pessoas vieram agradecer com relação a esse episódio. Glória a Deus por isso, porque abençoou, falou com muitas pessoas. Talvez você não tenha escutado esse episódio, então recomendo você dar uma escutada, episódio número 44, que com certeza vai te abençoar. Mas ainda preocupado com esse tema, a gente resolveu fazer algo diferente, que é o seguinte: na próxima quarta-feira, não sei em que momento você está ouvindo este podcast, mas se você está ouvindo na data do seu lançamento, que é no dia 28 de setembro de 2020, então você já fica ligeiro aí. Na próxima quarta-feira, dia 30 de setembro, nós vamos fazer um Zoom, pelo aplicativo Zoom, com você que está tendo lutas, dificuldades ou até mesmo está escravo da pornografia e da masturbação. E aí eu preciso abrir um parênteses para você que de repente está ouvindo esse podcast depois dessa data. Fica tranquilo, porque o podcast de número 48 é exatamente a gravação desse Zoom. Sim, o que nós vamos fazer? Nesse dia 30, nós vamos abrir um Zoom para todo mundo poder participar, você, quem quiser. E a gente chamou esse Zoom de Anônimos. Por quê? Porque você vai poder participar sem dar o seu nome. Você pode mudar o seu nome ali no aplicativo Zoom. Antes mesmo de entrar, a gente não precisa saber o seu nome, para que você esteja ali tranquilo, à vontade, sem medo de acusação, de julgamentos ou outra coisa do tipo. Você pode pensar, poxa Fê, mas por que vocês não fazem uma live? Justamente para trazer esse conforto aí de uma sala, entre aspas, reservada, que a gente pode ali conversar de forma mais próxima, né? Uma live, de repente, quando você quer fazer alguma pergunta, mas vai estar teu nome associado ali, a pessoa pode ficar meio sem graça, meio com vergonha, ou alguém vai ver, ele fica com receio de, alguém vai ver que eu tô participando disso, e aí vai imaginar que eu tô tendo luta com isso, vai descobrir que eu tô tendo luta com isso, eu não quero que as pessoas saibam. Então, para não ter esse problema que a gente sabe que existe, né? Porque esse pecado, ele leva muitas pessoas a se esconderem por causa da vergonha que passa por causa dele. Então a gente decidiu fazer uma sala de Zoom, onde nós vamos trazer uma palavra falando como vencer a pornografia e a masturbação de forma bíblica. Então, se você está tendo essa luta, você não pode deixar de participar. Coloca aí na sua agenda, dia 30 de setembro, às 8 horas da noite, 20 horas. Então participe, eu vou postar o link lá no Instagram e também no Facebook para que você possa participar. Tanto o Instagram quanto o Facebook você encontra colocando lá no campo de pesquisa, lá Não Morda Maca, sem acento e nem cedilha. E lá nos stories eu vou divulgar o link para que você possa participar. Já vou mandar no período da manhã para que você esteja atento aí, e à noite da quarta-feira, dia 30 de setembro, às 8 horas da noite, saiba que é à noite, você possa participar desse Zoom conosco. A gente vai falar a respeito de como se livrar da pornografia, da masturbação de forma bíblica, e depois a gente, se der tempo aí, a gente vai abrir para perguntas e respostas também. Então nós queremos que vai ser muito edificante para vocês. E se você está ouvindo esse podcast antes da realização desse Zoom, então já compartilha, já avisa seus amigos para que eles possam participar também. Lembrando, mais uma vez, eu vou enviar o link no nosso Instagram, lá nos stories, e também no Facebook. Você não precisa colocar teu nome, não precisa colocar uma foto, não precisa colocar o áudio, vai ficar tudo mutado, sem câmera, sem nada, para que você possa se sentir confortável, sem julgamentos. E mais uma vez, se você está ouvindo isso depois da realização dessa sala do Zoom, não tem problema, fica tranquilo, porque o episódio número 48 será justamente a gravação desse Zoom. É claro que se você puder participar, é muito melhor, porque sua dúvida pode contribuir e muito também para o enriquecimento ali da conversa e a edificação dos outros irmãos. Beleza? Então marca aí na sua agenda, participa, chama seus amigos e vamos pro
episódio de hoje, porque meu nome é Fernando Ortega e este é o Não Morda a Maçã Podcast. Conselhos para andar em santidade. Começando aqui mais uma edição do Não Morda a Maçã Podcast e no episódio de hoje vamos ler um trecho da Palavra de Deus que vai nos ajudar a andar em santidade. É claro que a Palavra de Deus é rica em versículos que vão nos ajudar a andar em santidade, mas eu separei um aqui que é muito interessante, muito precioso, tem muita pérola, muito ouro, muito tesouro nesse pequeno texto e eu quero compartilhar com vocês. Na verdade é algo que eu compartilhei no meu próprio Instagram, lá quem me acompanha pelo meu Instagram pessoal, né, o @FernandoOrtega, com um O só que liga o Fernando do Ortega, já viu ali um spoiler. Inclusive, depois que eu publiquei essa foto, eu fiquei pensando, poxa, eu acho que seria legal trazer num podcast e tal. E logo em seguida, a Gabriele Testai, lá no Instagram, que é uma seguidora, ela falou justamente para fazer um podcast. Então eu falei, então vamos fazer esse podcast. É de Deus, então vamos que vamos. E aqui então está esse episódio falando sobre esse texto, olha, rico, como eu falei, rico em pérolas. Então vamos direto para ele. Tá lá em Colossenses capítulo 3. Esse texto é muito precioso, ele dá muitas orientações para uma vida cristã sadia, saudável, santa, em comunidade. Então seria interessante depois você meditar em todo esse texto. Eu vou tirar 2 versículos dele, mas eu queria te incentivar a você meditar nesse texto inteiro. Ele fala para a gente buscar as coisas do alto, fazer morrer a nossa natureza terrena, para a gente se despojar da maldade, maledicência, linguagem obscena, no falar, que é um problema para muitas pessoas aí, se despir do velho homem. E em seguida ele fala pra gente se revestir como eleitos de Deus, santos e amados, com bondade, humildade, mansidão, longanimidade, suportar uns aos outros, que inclusive eu já trouxe esse assunto aqui, suportar os irmãos, não no sentido de aguentar, mas sim de dar suporte aos nossos irmãos. Fala que acima de tudo tem que estar o amor, que é o vínculo da perfeição, até que chega no verso 16 e 17, que é onde eu quero me atentar aqui com vocês. Então vamos aqui a ele. Eu vou ler ele inteiro aqui e depois eu vou parte a parte para a gente se alimentar deste precioso texto. Diz assim na minha versão revista e atualizada: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavras, seja em ação, fazei-o em nome do nosso Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Esse texto é demais, né não? Agora que a gente sentiu que essa água tá deliciosa, vamos mergulhar. Primeiro começando pela primeira frase. Diz, habite. Habitar é diferente de visitar. O que é uma visita? Ela chega na tua casa, fica por algumas horas, pode até ser por alguns dias, mas chega um momento que ela vai embora. E é isso que muitas vezes acontece com a gente. Nós ouvimos uma palavra, ela vem no nosso coração, a gente fica impressionado, mas depois de alguns dias nós podemos deixar de viver aquela verdade em nossas vidas. Mas não é isso que a palavra está dizendo. Ela está dizendo para habitar. Ou seja, não é uma visita que logo vai embora. Ela começa a morar em você. Uma visitação, ela pode impressionar a princípio, mas ela não transforma. Somente a habitação é que transforma. E que habitação? A gente já vai falar a respeito de o que tem que habitar aqui, o que o texto diz. Sigamos para a próxima palavra, que é ricamente. Ricamente é o quê? Em abundância, muito, não é pouco. Quanto mais habitação, mais transformação em nossa vida. Então, o nível dessa habitação tem que ser enorme, muita. Mas habitar ricamente onde? Obviamente, em nós,
dentro de nós. Não é de aparência, é de essência. Não é inventado, é espontâneo. Ou seja, essa habitação em abundância tem que estar em nós, dentro de nós. Porque se não estiver em nós, a gente o tempo inteiro vai ter que fazer manutenção dessa aparência. Sabe? Aquele sorrisinho gospel amarelo, aquele levantar de mãos hipócrita. Tudo para que as pessoas imaginem, pensem que nós somos espirituais. Mas o que a palavra está dizendo aqui é que não tem que ser a aparência, tem que ser essência, tem que estar dentro de nós, tem que habitar ricamente em nós. Mas o que tem que habitar ricamente em nós? É o que diz logo em seguida, a palavra de Deus. Ela tem que habitar em abundância dentro de nós, porque quando ela encontra morada em nosso coração, aí a gente lembra de Salmo 119, escondi a tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. É exatamente isso, a palavra em abundância, habitando em nós. Dessa maneira, nós não pecamos. Porque a palavra não vem só impressionar as nossas vidas, mas ela encontra morada e dessa forma, não é só impressão, é transformação. Então olha só, é só o comecinho do texto e a gente já conseguiu extrair dele bastante coisa, alimento que vai nos direcionar a andar de uma maneira santa. Mas não acabou não, vamos continuar aqui. O texto diz, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente. Sabe o que é isso? Instruir é você ensinar e aconselhar é você corrigir. E isso aqui fala de corpo, de você com seus irmãos, você ensinando e corrigindo eles, e eles te ensinando e também te corrigindo. É como diz em Gálatas capítulo 6, verso 2, levai a carga uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. É você ensinando e sendo ensinado, é você corrigindo e sendo corrigido. Mas de que maneira a gente vai fazer isso? O texto revela, em toda a sabedoria. E o que é essa sabedoria? Qual que é o princípio da sabedoria? Exatamente o que está lá em Provérbios. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ou seja, você teme ao Senhor, você tem intimidade com Ele, com a sua palavra, e isso te dá sabedoria. E é nessa sabedoria, nesse amor, é que você vai aconselhar, você vai ensinar e você vai corrigir o seu irmão e de igual maneira você também vai ser ensinado e corrigido. Inclusive o versículo anterior de Gálatas 6, verso 2, que diz de levar a carga uns dos outros, diz, irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, corrigiu com um espírito de brandura, ou seja, com mansidão, com tranquilidade, e guarda-te para que não sejas também tentado. Então, a gente tem que corrigir o nosso irmão, tem que aconselhar ele sim, mas com amor, com o temor do Senhor em nosso coração que gera essa sabedoria. E aí sim, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria. E depois vem o quê? Louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais. É o seu coração expressando a Deus aquilo que Ele é. Eu já falei bastante a respeito de louvor e adoração, você já ouviu, mas basicamente nós devemos cantar aquilo que Ele é, devemos adorar ao Senhor conforme a palavra dele nos apresenta quem Ele é. Muitas vezes as pessoas acabam adorando a um Deus que não conhecem, que não é bíblico, que não está na palavra de Deus. E é essa frase, inclusive, que Jesus fala para a mulher samaritana em João capítulo 4, um pouco antes daquele versículo tão conhecido que Deus procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Jesus fala para aquela mulher, vocês adoram o que não conhecem. E infelizmente, isso acontece no meio da igreja. Irmãos adorando a um Cristo que não é bíblico ou que ele ainda não conhece de fato. Ele ouviu falar do pastor,
Ele ouviu falar pelo pastor, ele ouviu alguma pessoa falando para ele ouviu alguma pregação, ele escutou algum estudo, mas ele mesmo não se debruçou nas escrituras e teve a revelação vinda dos céus em seu coração, e aí então ele poder falar como Pedro falou para Jesus: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Porque Pedro só pôde falar aquilo genuinamente depois que ele ouviu a revelação dada por Deus. E é por isso que Jesus fala: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi nem carne ou sangue que te revelaram, mas o próprio Pai que está nos céus. Ou seja, não foi pastor, não foi líder, carne ou sangue, não foi um podcast, não foi nada, mas foi o próprio Pai que está nos céus. Então, à medida em que nós mergulhamos na Escritura, conhecendo a Jesus através da revelação do seu Espírito Santo, na palavra, quando você está lendo e vem aquele: entendi, sabe? Essa experiência é o que nós precisamos o tempo todo, ter essa experiência que nos revela quem Cristo é, e aí sim o nosso coração cantar a Ele. Isso é adoração. E a gente encontra muito disso nos próprios salmos escritos. Muitos salmos podem nos inspirar a cantar ao Senhor. Amém? Olha só que tremendo, e a gente não acabou ainda, hein? Como que a gente deve cantar? Continuando o texto aqui: com gratidão em vosso coração. Você é grato por aquilo que o Senhor te deu? Nosso coração constantemente é tentado a reclamar. A gente muitas vezes parece aqueles caras do Egito reclamando no ouvido de Moisés. Só que a própria palavra diz: tendo o que comer e o que vestir, estejam com isso agradecidos. Então pare e pense aquilo que o Senhor tem feito na sua vida. Mas estou com dificuldade nisso. Querido, todo mundo tem dificuldade. E dificuldade nenhuma impede alguém de ter um coração grato. Grato por aquilo que o Senhor já fez. O principal ele já fez, que foi morrer por nós naquela cruz. Então busque um coração grato, busque enxergar aquilo que o Senhor faz na sua vida, os pequenos detalhes. Às vezes você está tão concentrado em coisas grandes para a sua vida que se esquece das pequenas que o Senhor acrescenta sem você nem perceber. Então busque um coração grato e louve e adore ao Senhor com esse coração. E lembrando aqui mais uma vez que ele diz: com gratidão em vosso coração, não é da boca para fora, é no coração. A adoração, ela vem do nosso coração e não da boca para fora, como a própria palavra diz quando se refere a alguns: este povo me louva só com os seus lábios, mas o que o Senhor quer é o coração. E agora, caminhando para o final, para fechar com chave de ouro, diz: e tudo, não é algumas coisas, é tudo o que fizerdes, seja em palavra ou em ação, seja quando você conversa com alguém, quando você aconselha alguém, quando você consola alguém, quando você prega para alguém, ou seja, com palavras ou com atitudes, quando você abençoa um irmão financeiramente, quando você dá aquele abraço necessário, quando você está com ele na solidão, seja por palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele, ou seja, através de Jesus, graças ao Pai. Olha que precioso, tudo aquilo que a gente fizer deve glorificar a Deus. Eu sempre falo desse texto aqui, 1 Coríntios capítulo 10, verso 31. Portanto, quer você coma, quer você beba, ou quer você faça qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. E como que a gente vai fazer tudo para a glória de Deus? Simples, é só você voltar no início do verso 16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Se a palavra de Cristo habitar ricamente, abundantemente dentro de você, em seu coração, então tudo o que você fizer vai glorificar a Cristo, porque as suas ações e as suas palavras são só reflexo do seu coração. Não é inclusive a palavra que diz que a boca fala do que o coração está cheio? Justamente o que o seu coração transbordar para fora vai ser
tudo mediante a palavra que habita, não visita, mas habita em abundância dentro de você. E é assim que a gente, dia após dia, vai conseguir caminhar em santidade, ensinando os irmãos, sendo corrigido por eles, louvando ao Senhor com todo o nosso coração, e tudo aquilo que a gente fizer deve glorificar ao Senhor, e isso é através, mediante, por meio de Cristo Jesus. Caramba, olha só que tremendo esse texto. Tô muito empolgado, esse texto é muito maravilhoso, eu gosto muito desse texto e eu espero que ele tenha abençoado o seu coração, e se assim foi, então não esquece de compartilhar este podcast com seus irmãos para que eles também sejam abençoados. Ensina lá o seu irmão, corrija o seu irmão, envie esse podcast para ele para que ele seja abençoado e edificado. Firmeza? Não esquece também de seguir a gente nas nossas redes sociais, eu já falei, mas é o @nãomordamaca, sem acento e nem cedilha. Você encontra a gente no Facebook, no Instagram, lá no Twitter, também lá no YouTube. E também tem o meu perfil pessoal no Instagram, que é o @FernandoOrtega, com um O só, que liga o Fernando do Ortega. E também não deixa de acessar o site do Ministério, que é o nãomordamaca.com. Joga no Google também que você encontra, mas tem texto praticamente todos os dias. Posts para abençoar, edificar o seu coração, então você não pode deixar de acessar e ser edificado. Firmeza? Então, nos vemos no episódio da semana que vem. Deus te abençoe e tchau, tchau. Perfect.